Eu sou Marcos Lima, tenho 68 anos de idade, tenho vivido muitas experiências e uma coisa interessante é como a gente tem que ficar atento aos sinais. O que me motivou a ir para o Caminho de Santiago? O Caminho de Santiago era uma oportunidade de ficar sozinho, de ter momentos de reflexão, de tentar, como um amigo meu falou assim, Marcos, você vai encontrar Marcos com Marcos, né? Você está buscando se achar, né? Quer dizer, onde é que você vai encontrar o Marcos com Marcos? Então essa era a minha ideia, quer dizer, como eu posso, o que de fato eu sinto que eu estou fazendo aqui no mundo, e o que é a minha jornada, né? Então eu iniciei o caminho, comprei as coisas e fiz questão de ir sozinho, apesar que tinha alguns momentos a gente começou a estruturar um grupo e a minha opção sempre foi de sair sozinho e sair fazendo o caminho de onde realmente o caminho mais famoso e onde ele realmente começa, que é na França, que é em Saint-Jean-Pied-de-Port, e indo até Santiago, são 800 quilômetros. Tinha uma programação nos mapas de 33, 34 dias, era a programação, e eu tinha o objetivo de fazer em 30 dias, não fazer em 25, quer dizer, isso não é uma corrida, era literalmente tentar ficar o máximo de tempo comigo, né? E eu confesso que eu me assustei muito no programa, porque a coisa que mais me amedrontou foi ficar comigo. E no segundo dia do caminho eu fiquei numa pousada, logo depois de Roncesvalles, e nessa pousada, quando apagou todas as luzes, eram as 7h30 da noite, e eu via só o sino da igreja, a cada uma hora, a gente estava perto de uma igreja, toda hora o sino tocava, plim, plim, e eu levei algum tempo para dormir. E aí comecei a lembrar do meu pai, que é falecido, e me tocou muito essa lembrança do meu pai, e abri o olho assim, e está completamente escuro, completamente um breu. O quarto não tinha absolutamente nada, tudo escuro, um silêncio absoluto, completo, só ouvia o sino da igreja, mais nada. E eu confesso que foi uns momentos que me deram medo, e tive medo que todo o meu caminho que eu fosse passar, eu tivesse que passar por aquela situação, que era estar sozinho e você começar a tentar encontrar o Marcos. E é engraçado que o fio de ligação para me encontrar era puxando meu pai, né? E no outro dia aconteceu coisa semelhante, mas com pessoas que me lideraram na minha vida, né? Pessoas que foram meus chefes e que já faleceram. Com uma semana nessa situação, eu falei assim, puxa, eu estou só lembrando de gente que já faleceram, né? Gente que morreram. Um cara que foi meu chefe, que eu gostava muito, e coisas que ele me dizia, minha avó, né? Por que essas coisas estão vindo agora, né? Por que essas coisas estão me perturbando tanto, né? Perturbando no bom sentido, quer dizer, como é que elas estão aflorando, né? No meu silêncio, na minha introspecção de tentar me entender, de me encontrar, e eles desapareciam chamando a minha atenção. E tinha alguns desses meus pensamentos que era muito de pessoas dizendo que a importância de Marcos, que o Marcos que o Marcos ainda não está fazendo o que devia estar fazendo. E outra, quando eu saí, eu fiz uma pergunta para umas 20 pessoas que eu selecionei, de mundos diferentes, uns profissionais, outros amigos, outros um pouco ligados, outros um pouco distantes, que era o que eu estou fazendo hoje que eu deveria continuar fazendo. O que eu não estou fazendo hoje que eu já deveria estar fazendo. E o que eu deveria pensar para um futuro. Quer dizer, como me enxergar nesse futuro. Então, isso foi muito forte. Todas as pessoas que eu mandei esse documento, dizendo que eu ia fazer o Caminho de Santiago, que ia ficar sozinho, e eu queria refletir sobre isso, que se eles pudessem me ajudar. Eu recebi esses questionários, essas questões todas respondidas, e comecei a selecionar para colocar no meu livrinho que eu levei comigo, aquelas que realmente tinham alguma coisa, porque uns diziam assim, poxa Marcos, você é um cara fantástico, o melhor cara do mundo, não sei o que, é um grande pai, um grande isso, um grande... Quer dizer, me dizendo coisas que eu achava que não tinha o que trabalhar, eu queria coisas que eu pudesse trabalhar, coisas que eu pudesse refletir. Então alguém disse, olha Marcos, você é um cara fantástico, mas tem uma coisinha, você podia talvez ser mais um pouco agressivo com as pessoas, dizer um não de vez em quando, você é incapaz de dizer um não.
E isso foi uma questão que me perturbou bom tempo durante a minha caminhada. Outro disse assim, você é um cara fantástico, mas dá muita atenção às pessoas e não olha para você mesmo. Você não se cuida. Como pessoa, quer dizer, no seu interior, você está sempre preocupado com o próximo, sempre preocupado com a família, sempre preocupado com o colega. E você, Marcos, está preocupado com o Marcos? Então, essas coisas, eu fui tomar nota num caderninho, deve ter dado umas 6 páginas mais ou menos, de um caderno bem estreito, com frases simples, pequenas, mas eram pontos que me chamavam a atenção do que eu, de fato, deveria estar refletindo. Então, o que na vida a gente vai ouvindo e como é que a gente vai refletindo para dentro? Então, o caminho de Santiago, eu comecei, foi doloroso para mim, a primeira semana foi terrível, foi horrível, eu senti muito, porque durante o dia eu percebi que eu tinha uma coisa que eu sempre cuidei muito, quer dizer, tem que olhar o cabelo, o rosto, cuidar de tomar banho, cuidar do corpo, fazer exercício, fortalecer as pernas, mas nunca lembrei de uma coisa importantíssima, que eu passei a dar um valor monstruoso, que é o pé. Como o pé é importante. A primeira semana eu senti a sola do pé dolorida, doía muito. Alguém disse, Marcos, você já experimentou passar Victor Vaporub no pé, na sola do pé? E faça uma massagem. Tenha carinho no seu pé, curta ele uns 10 minutos antes de dormir. Você vai ver que isso vai fazer um bem na caminhada. Então eu fui, olha, coisas da gente que a gente não vê, né? Que a gente não sabe. Quer dizer, eu tenho meu pé pelo menos o tempo que eu tenho de vida, né? E eu nunca percebi como a importância que ele tinha, apesar de fazer corrida, de fazer maratona, essas coisas todas. E eu fui perceber no caminho de Santiago, acordar que eu tinha um pé. E o pé tem outros reflexos, né? Quer dizer, como você se posiciona na terra, né? Como você se estabiliza, como é que você cai na real, né? Das coisas, né? Quer dizer, como é que você desce da nuvem e põe o pé no chão, quer dizer, você começa a perceber que a dor no pé tinha outras coisas para você enxergar que não simplesmente a dor no pé, né? Então, quer dizer, como é que Marcos, você está sonhando? Quer dizer, desça na terra, as coisas tem mais coisas reais aqui acontecendo. Então, eu fui percebendo essas coisas durante a caminhada e confesso que até hoje eu ainda sinto um pouco o caminho, né? Quer dizer, mexe e vira eu percebo que, poxa, eu tinha uma coisa que eu não tinha percebido, agora que estou ligando com uma coisa que aconteceu no caminho. E então o caminho é muito rico e algumas pessoas que já fizeram o caminho, é engraçado que quando você chega lá em Santiago, quando termina, as pessoas param num bar e vão tomar uma cerveja e um olha para o outro e fala assim, e agora? Eu não passei por essa situação, porque na realidade eu entendi o caminho como uma jornada, uma coisa que eu estava me propondo a fazer. Então eu estava curtindo eu fiz o caminho em 29 dias, eu estava pensando exatamente nos meus 29 dias. E é engraçado que as pessoas só estão pensando em chegar em Santiago. Quer dizer, eu só quero chegar em Santiago. Chegou em Santiago, aí um para o outro, não sabe por que foi ali, não tem um aprendizado. Eu confesso que eu tive alguma orientação nesse sentido, eu li muito sobre o caminho e tive algumas pessoas que me disseram, Marcos, lembre que o caminho não é uma corrida, não é para chegar lá na frente, não é chegar em Santiago. O caminho começa antes de você fazer. E antes de eu fazer o caminho, 4 meses, 5 meses antes, quer dizer, em janeiro, eu já estava em Nova York comprando as coisas, olhando com carinho, vendo uma coisa, conversando com um amigo, o que é mais importante levar, o que não é, que coisas que eu levo, e levar na minha bagagem as respostas das questões que eu tinha feito aos amigos, né? Então isso era a minha bagagem, era a riqueza da minha bagagem. Então essa jornada, e tem uma frase interessantíssima no caminho que diz o seguinte, o caminhante, não há caminho, ele faz o caminho à medida que ele vai andando. E quando ele se volta para trás, para olhar para trás, ele vê a senda das quais ele nunca voltará a pisar. Isso em espanhol é uma frase bonita que eu infelizmente não estou me lembrando como pronunciar ela por completo aqui. Mas é lindo essa frase, né? Quando você volta aos olhos atrás, você percebe as sendas de que você nunca mais voltará a pisar. É como uma frase de você não consegue atravessar o rio, a mesma água, né? Você passa aquele rio, aquele momento, nunca mais você volta a pisar aquele no mesmo lugar, aquele mesmo. Então as células vão se mudando a cada segundo. Então a jornada para mim era isso, eu ia me modificando a cada minuto. Então eu comecei muito triste, muito duro, muito difícil. E quando foi
Na segunda semana eu já estava me sentindo um pouco melhor, tinha um pouco a ansiedade onde dormir, onde deixar de dormir, onde comer ou deixar de comer, já estava começando a entender dos propósitos, né, do caminho. Por mais que eu tinha pensado e lido sobre o caminho, eu estava começando a entender os propósitos, quer dizer, qual é o propósito, né? Ver a beleza, né? Enxergar o verde do verde, ver o céu, né? Ver as coisas do céu. Eu tinha muitas fotos do céu que as pessoas, mas o que essa foto quer dizer o quê, né? Na realidade. Então muito, muito verde, né? Muita plantação, e você começa a enxergar aquilo e achar aquilo lindo. E tanta paz, né? Que você percebe a paz, as pessoas que lhe procuram, que vão conversando com você no caminho. Impressionante como ninguém está lhe trazendo um problema, estão trazendo paz, né, de alguma maneira. E como as pessoas se aproximam tem um significado, né? Você não encontra com as pessoas por acaso. Uma senhora me procurou e falou: eu estou vendo que você está mancando da sua perna. Eu falei assim: eu estou com uma dor aqui no tornozelo. Ela falou assim: vem cá, eu tenho um negócio aqui que eu ponho eu passo no seu tornozelo, que com certeza vai melhorar, até você encontrar uma cidade melhor, onde você possa comprar isso numa farmácia. E ela fez isso e foi uma salvação. Quer dizer, de repente eu não estava com um cajado, a pessoa: por que você não trouxe um cajado? Eu falei assim: eu não achei que era tão importante trazer um cajado. Eu falei assim: pois é importante, porque isso ajuda a aliviar o peso das costas. Quando você usa 2 cajados, você tira pelo menos 10 quilos de peso nas costas. E eu não estava aguentando minha mochila. Aí eu parei e comprei 2 cajados. Quer dizer, e você vai encontrar pessoas que vão falando coisas com você que você nunca ter visto na sua vida, né? Então, e as contribuições vão acontecendo, né? E você vai percebendo que as coisas são simples, muito simples, e que o grande medo é o seguinte: pô, vou entrar num caminho desse, como é que eu vou tomar um banho? O banheiro vai estar todo sujo, vários peregrinos passaram por ali. É tudo em verdade, porque na verdade você entra no banheiro, o banheiro está limpo, e o peregrino que está ali tomando banho está preocupado com o que vai entrar. Ele sai do banheiro, ele deixa o banheiro limpo, preocupado inclusive em diminuir o tempo para que você não fique muito tempo esperando. Eu fui num jantar numa paróquia, lá no albergue, e o padre, achei que já estava fazendo uma vantagem muito grande, que era pegar meu prato da mesa e levar e colocar em cima da pia. E aí vem um peregrino, lava o prato dele, lavou o meu e foi e guardou. Aí eu percebi que na realidade o peregrino nem me perguntou se era para lavar meu prato, nem olhou e nem fez questão de me mostrar que ele estava fazendo isso. Eu simplesmente observei. E é impressionante como você tem os sinais, que você vai andando no caminho de Santiago, você tem as flechas, são um desenho amarelo, que é indicando que você está no caminho certo, ou se você não vê as flechas, você sabe que você não está no caminho certo. E aí eu fico fazendo uma vinculação disso com a vida da gente, né? Quantos sinais a gente vão acontecer na nossa vida, a gente não percebe sem estar no caminho certo, porque você não consegue enxergar o sinal, né? E o sinal lá no caminho de Santiago tem hora que está numa árvore, tem hora que está num poste, tem hora que está no rodapé de um passeio. Quer dizer, você tem que ficar procurando os sinais, né? Quer dizer, cadê o sinal, né? Onde é que está o sinal? Então teve um dia que eu andei 20 quilômetros, não vi nada, nenhuma pessoa, nem nada, e nenhum sinal. Eu entrei em desespero, achei que eu tinha me perdido. Com certeza o sinal estava lá atrás e eu não vi o sinal. E aí comecei a pensar o que foi que eu fiz de errado, que eu não consegui ver o sinal, né? E resolvi andar mais um pouco, aí achei o sinal. Eu chorei, eu ajoelhei e ainda tirei a foto do sinal, porque, meu Deus do céu, que maravilha esse sinal aqui, estou no caminho certo. Quer dizer, porque o maior temor do peregrino, isso está em qualquer livro que você venha ler sobre o peregrino, está lá escrito: o maior peregrino é o seguinte: tem que regredir, tem que voltar. Parar ou ter que voltar. Esse é o temor do peregrino. Então se você olhar na sua vida, é a mesma coisa. Na sua jornada de vida, é não parar e não ter que voltar. Como é que eu ando para frente? Como é que eu faço as coisas e ir para frente? Como é que eu ando para frente? Então, isso, eu até arrepio quando eu falo isso, porque é uma verdade tão grande, você percebe isso no caminho. Poxa, quando o cara fala assim: se tiver que voltar aqui, é um horror. Porque você está caminhando, você está andando. Quer dizer, como é que eu vou voltar no caminho? Quer dizer, não há essa hipótese, né? Quer dizer, não passa na cabeça da pessoa. E toda vez que ocorre, a pessoa entra em pânico, como foi eu ficar andando 20 km, de repente, cadê o sinal que eu não estou vendo? Como é que eu estou andando assim e não acho o sinal? Quer dizer, entra o pavor de ter que parar, ou perguntar a alguém, ter que voltar e tudo. Então o caminho tem todo esse aprendizado.